Muito bem, seja bem-vindo em mais um episódio do Lealcast, tudo sobre licitações e empreendedorismo. Hoje nós estamos com um episódio muito especial, muito épico. Hoje é um episódio marcante para nós aqui hoje nos estúdios. É um momento muito esperado. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para você que é gestor público, você que atua no segmento público, na administração pública, vai agregar muito, vai ser um episódio muito especial. Hoje nós estamos aqui, mas antes de começar, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal aí, ative as notificações, curta aí e compartilhe aí para que mais pessoas possam visualizar e receber deste conteúdo. Hoje eu tenho um imenso prazer de receber aqui nos estúdios, aqui no podcast, na Lealcast, o nosso grande amigo, vice-prefeito de Capão Leão, Jefferson Antuarte. Que prazer imenso, ele que é casado com a Aline, pai do Patrick Antuarte, vó da Martina, que coisa boa. Ele que tem uma experiência, vem da área da saúde, é graduado, é meu companheiro de gestão pública, a mesma graduação. Ele começou aí atuando no setor público lá por volta do anos 2000, né? A primeira filiação dele foi em 1998 no PDT. Atualmente, ele é presidente do PSD, correto? Não, eu hoje não atuo como presidente do PSD. Hoje o presidente do PSD é o Emanuel. É o Emanuel, mas foi um dos fundadores. Foi o fundador-presidente. Um dos fundadores presidentes aí do PSD. E agora, preste bem atenção, atualmente, segundo mandato como vice-prefeito da cidade de Capão Leão. Senhor Jefferson, muito obrigado, querido, pelo carinho de nos receber, atender o nosso convite. Sabemos que a agenda do gestor público é corrida. Quero parabenizar publicamente pela gestão no município, por esse progresso, por esse avanço que o município aqui na região tem obtido através da gestão do senhor, tanto quanto do prefeito. Leve também os meus abraços cordiais para o prefeito e sinta-se à vontade. Aqui nós vamos falar, aqui é a sua casa, aqui o senhor pode falar o que o senhor sentir em liberdade. E hoje nós vamos falar dos grandes desafios da gestão pública. Mas, nas palavras, quem é o Jefferson? Bom, Breno, primeiro, obrigado por o convite, né? A gente gosta muito, né, de atuar na política, mas também conversar sobre ela, que é muito importante isso. E eu fiquei muito grato pelo convite, né? E procurei na minha agenda lá e atender e vim conversar contigo, né, sobre a política e os desafios que a política nos proporciona, né? Eu quero te dizer que o Jefferson Antuarte é um cidadão simples, né? De vida simples, vida comum, né? Um sonhador, né? Que procura, né, buscar realizar os seus sonhos sem pisar em ninguém, sem machucar ninguém, né? Porque isso aí eu sempre acredito, né, na lei da vida, né? O que tu planta, tu colhe. Isso eu tenho provas disso. Então a política é mais ou menos isso, né? Hoje tu pode usar as pessoas, tu pode maltratar a pessoa, mas pode ter certeza que lá na lei divina tu vai pagar por isso, porque tu enganou, tu mentiu, tu roubou, né? E não é isso, a política não é para isso, a política é para trazer conforto, bem-estar para as pessoas. Então esse é o Jefferson, né? Aquele menino que veio de Santa Vitória do Palmar, com 7 anos, que o pai trabalhava na granja, que veio trazer os 3 filhos para poder estudar na cidade grande, como se diz, né? Que era Pelotas, porque o pai não queria ver os filhos semi-analfabeto ou analfabeto, né, trabalhando na granja lá, não que seja um serviço que hoje é um serviço prioritário, né, trabalhar numa granja que produz, né, o agro hoje está aí, a sensação hoje é o que movimenta o país, mas o pai não queria isso para os filhos, né, eu acho que pai nenhum quer isso, quer que os filhos
Então trouxe nós de lá para cá, para a cidade, veio para Pelotas, para a gente poder estudar. Há 35 anos atrás foi para o Capão do Leão, fez residência própria lá, deu oportunidade da gente estudar, a gente se criamos lá, moramos, continuamos morando, o pai e a mãe hoje se encontram com Deus, como se diz. E a gente, ao longo do tempo, foi se profissionalizando, trabalhando. Hoje sou concursado do Estado, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, como agente ambiental. E nesse longo tempo aí, nessa caminhada política, que eu não tenho ninguém de sangue político, veio uma coisa que aflorou em mim, e eu acho que eu sou o exemplo, né, da família, porque não existe político na família a não ser a minha pessoa. E gosto de fazer política. E disso, né, há 35, 30 anos atrás, onde a gente comecei com a filiação lá, como tu falou, no PSD. Em 2000 fui convidado para trabalhar de assessor na Câmara de Vereadores de um vereador. Toda uma carreira, né, Sr. Jefferson? Toda uma carreira, né? Fui assessor, depois abriu candidatura para conselheiro tutelar, fiz a prova, fui para o crivo do voto, me elegi entre 5 o mais votado na época, e até o momento, né, até o ano passado teve eleição, e eu ainda continuo sendo recordista do município. Recordista, graças a Deus as pessoas reconheceram. Logo depois eu me candidatei a vereador, né, saí eleito vereador, fui presidente da Câmara de Vereadores, saí para o concurso público, me afastei diretamente da política, né, da vidraça, como a gente diz, do cenário, mas trabalhando como presidente de partido. Até então eu era filiado no PTB, aí por escolha e mais um grupo, a gente determinou e achou que teríamos que não é aventurar, e sim abrir novas ideias com outra sigla. Porque eu sempre digo, né, Breno, sigla partidária, se muitos políticos se não precisasse, não ia usar. É verdade. Porque tu tem que ter grupo, tu tem que ter gente de fundamento. As alianças verdadeiras. As alianças verdadeiras, o trabalho sério. Porque se tu for veres sigla partidária, sempre tem os bons e os ruins em todas. Né? Então, tu tem que ter grupo. E a gente, nesse grupo, achou de montar o PSD, montamos o PSD. Na eleição retrasada, colocamos 2 vereadores, eu me elegi vice-prefeito. Essa eleição de agora, do ano passado, mantivemos as 2 cadeiras, quase fizemos a terceira, e mantivemos a vice-prefeitura, né, junto com o PSD, e a gente lá trabalhando e ajudando uma composição de PSD, eu, PP, o prefeito, e MDB, e uma pequena parte do PDT, porque não veio toda. Então, esse é um pouco da vida assim, do Jefferson, politicamente, pessoa, né? Moro no maior bairro do município, são mais de 16 mil habitantes dentro do bairro onde eu moro. Muito grande. Grande, né? Um município hoje, nós somos, eu acho que o 5º município da Zona Sul, entre os 23, um 5º maior município, com 26.500 e alguma coisa de moradores. Não é um município pequeno, né? A gente trabalha na busca aí de poder... nós pegamos uma folha inchada de 57%. Hoje nós temos em 47%, podendo trabalhar um pouco mais folgado. Mas sabe como é que é? A gente ainda depende muito de ações do governo federal, governo do estado. Mas é isso, né? O Jefferson é isso aí, né? E a gente está aqui para fazer esse bate-papo aí. Sei que tu também tem uma experiência grande, né, na área política, na área da administração direta. E eu também quero conhecer um pouco dessa tua experiência aí também, que a gente sempre é bom, né? Isso. Basicamente, Sr. Jefferson, é muito interessante essa pauta que o senhor mencionou de um novo mandato, mesmo estando, né, já a delegado com um mandato. Se reeleger é muito mais difícil
Se manter, entrar, eu costumo dizer que é fácil. O difícil é se manter, porque os olhares analíticos na parte da gestão pública, eu fui secretário, né, de gestão em contratos lá em Minas Gerais, no município de Betim. Trabalhei na parte do setor de compras também. Então, nós sabemos que é uma dificuldade da população em entender o trabalho árduo do gestor público e tem seus desafios. Para o senhor, hoje, essa reeleição, eu observei que o senhor é um gestor muito ativo. Não é aquele gestor de estar só dentro do gabinete. Existe uma acessibilidade da população, do cidadão de bem comum, em chegar, em dialogar com o senhor. E para manter essa proatividade de estar nas obras, de estar visitando o que está sendo executado ali no município, de cumprir o papel de gestor, porque o gestor ele também fiscaliza, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar. Como é para inserir isso dentro de uma gestão? Eu acho que a primeira coisa, tu tem que ter um bom relacionamento entre prefeito e vice-prefeito. Porque se tu tens um prefeito que ele quer que puxar tudo para ele, só ele é para aparecer, fica mais difícil para a equipe, porque aí tu é vice-prefeito, tu faz parte daquela equipe, né? Então, e de equipe do vice-prefeito e dos secretários. E essa relação, Breno, a gente tem uma relação muito boa. O prefeito, o Vilmar Schmidt, ele nos dá esse espaço gigante da gente poder trabalhar, poder sair para a rua, poder despachar, entendesse? Sem muitas vezes ter a ordem dele. E aí, quando chega nele, ele assina embaixo. A autonomia do vice. Autonomia. É porque, Sr. Jefferson, a concepção do brasileiro hoje, que o vice-prefeito ele é só um coadjuvante. Mas eu entendo que o prefeito, o gestor, o prefeito e o vice-prefeito é uma unidade para que o sistema, o ecossistema da gestão possa fluir de uma maneira redonda, como nós costumamos dizer num vocabulário mais popular. E eu entendo que essa efetividade do senhor tem trago muitos benefícios para o município. É por aí. Então, a gente tem esse acordo e essa visão de que hoje o prefeito ele é um cara muito agregador, ele é um cara político, polido, ele é muito simples, ele é povão. Né? Então, ele faz essa parte hoje de atendimento. A comunidade chegou lá e atende na hora, não deixa ninguém sair de lá sem resposta. E eu sempre gostei dessa parte mais burocrática, como se diz, tá na obra, tá na rua, tá fazendo a questão de busca de verba, buscando aliado, abrindo porta, né? Então isso sempre gostei de fazer, desde quando a gente entrou, eu tive essa liberdade. E no caminhar desses anos todos aí tu vai tendo parceiros, né? Tu conhece um ex-prefeito que hoje está lá no gabinete de um deputado, tu conhece um ex-assessor de um deputado que está lá no palácio hoje junto com o governador, e isso vai te dando conhecimento e vai te abrindo as portas. E eu tenho, graças a Deus, essa confiança por parte do prefeito e por parte da nossa equipe, e me atrevo a dizer que desses 43 anos de emancipação do município, e a gente escuta bastante, principalmente do pessoal que trabalha, que eu tenha sido talvez o vice-prefeito mais atuante, não só com a figura, né, o vice-prefeito está lá. Todos os vice-prefeitos que tinha na prefeitura, eles não tinham nem sala. Hoje eu tenho sala, né, eu posso reunir, eu faço a maior parte das reuniões são direcionadas para a minha sala, a maior parte da gestão ali de parte administrativa, reuniões com secretários, vai para a minha sala, então chega mastigadinho para o prefeito. O prefeito tem essa confiança em mim, né? E eu sempre disse, e isso é parceria. A gente tem mostrado ao longo aí dos 4 anos, e temos mais 4, de confiança, que eu acho que o primeiro lugar é a confiança, né? Porque para tu abrir portas
como se diz, eu levo o nome do município, eu levo o nome do prefeito. Então, o prefeito também tem uma vida política de 4 mandatos, né? Não é uma coisa que também não é... Tem que se prezar. Tem que se prezar. E ele deixa eu levar o nome dele, deixa eu levar algumas atitudes, algumas demandas que eu mesmo, né, formalizo e que chega para ele e busca de recursos. A gente tem trabalhado muito em busca de recursos, né, e isso que eu te digo, é a confiança, né? Primeiramente a confiança. E gostar de fazer e gostar de estar ali, né? Então, como diz, a gente é que procurou isso, né? Procurou. Então, as pessoas deram a confiança, né, do voto lá na urna para nós. E a gente tem que dar o retorno, né? E então é insaciável às vezes, e é muito bom quando tu traz o recurso, que a pessoa está usufruindo daquilo ali, né? E são marcas que tu vai deixando. Um legado, né? Um legado que tu vai deixando. Tu é morador da cidade, tu é morador do bairro. Amanhã ou depois vai passar um filho, um neto teu, e diz, pô, isso aqui meu pai participou, pá, isso aqui meu pai trouxe. Pá, se não fosse o fulano, não tinham feito. Isso é muito bom. Porque o senhor vai estender esse legado, ele vai ficar perpetuado no município. Eu costumo dizer que as grandes marcas que permanecem de um gestor é o legado. O legado de, né, o neto olhar e falar assim, olha, meu avô foi gestor do município e o município avançou. Hoje, para um gestor público, com a questão orçamentária, precisa de ter uma habilidade. Hoje nós sabemos que a disponibilidade de recursos por parte do governo federal está suprimida, que não era para ser, mas infelizmente está acontecendo. Nós aqui estamos falando de uma visão geral do que acontece hoje no panorama brasileiro. E como lidar com essa questão da dotação orçamentária para aplicação ali dos projetos municipais ali dentro da gestão? Breno, não tem como eu chegar na partir da resposta sem voltar um pouquinho ali pertinho, aqui no passado, como se diz. Quando a gente pegou a prefeitura, nós pegamos um índice de 57% e nós montamos, graças a Deus, uma equipe muito boa, né, de secretários para trabalhar com nós. Principalmente na finanças, nós temos um secretário de finanças muito bom, muito pé no chão. E nós pegamos... Qual foi a nossa preocupação? Quando nós entramos na prefeitura, a prefeitura estava quase à falência administrativa, né? Muitos projetos... nós estávamos quase perdendo 5 milhões de recursos por falta de informações à Caixa Econômica Federal, por licitações vencidas, por licitações que não fizeram. Parece que deixaram tudo preparado para que a gente perdesse e se achasse um culpado. Nisso, eu montei uma equipe daquelas secretarias que já seriam lesadas. E a gente montou um grupo de ação, né, a pedido do prefeito, e eu coordenei esse grupo de ação. E a gente conseguiu salvar, graças a Deus, os 5 milhões em 4 meses, né, buscando informação, levando documento, pedindo algum prazinho, né? Eu sempre digo, a pandemia ajudou muito nisso, porque tinha muita coisa que a pandemia a gente conseguia conseguir um recurso maior por causa da pandemia. Nisso a pandemia ajudou muito os municípios, né? Não se falando em outras coisas. E a gente conseguiu. E isso foi uma experiência muito grande para nós que estávamos chegando. Eu tinha mais experiência no legislativo, mas de executivo muito pouco. Mas graças a Deus a gente tinha outras pessoas experientes e a gente conseguiu. Isso me serviu muito. E serviu de visão que nós tínhamos que arrumar a casa. Então, e a gente já tinha uma visão, uma perspectiva de que isso iria acontecer, de diminuição de recursos do governo federal, porque já vinha patinando com a pandemia, depois guerra, depois enchente. Já havia uma previsibilidade. Já era previsto isso, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou e, bom, vamos baixar essa folha de 57 e
para buscar recurso, empréstimo, para a gente poder injetar no município. Com 57% nós não conseguimos e nós pegamos a prefeitura no cadinho. Então, administrativamente, nós sentamos, passamos 2 anos e organizamos a casa. No 3º ano, nós já estávamos com crédito nos bancos, né? E com um pequeno crédito, mas já com crédito, coisa que nunca aconteceu nos 43 anos de município. Peraí, é um marco histórico. Então, 43 anos de município, o município nunca havia possuído esse crédito junto às instituições bancárias, monetárias. Então, a gestão, esse organizar a casa, proporcionou isso para o município. Proporcionou isso para o município. Nós conseguimos, né, fazer uma busca de um valor bem enxuto e a gente começou a trabalhar em cima disso em pavimentação. Porque tu imagina, nós tínhamos um município de 40 e poucos anos, de 30 e poucos anos, quando nós entramos, com 5% de pavimentação. 5%. 5% só de pavimentação em todo o município. Todo o município. Sendo que 3% tinha sido feito pelo prefeito atual. Né? De 2000 a 2008. Então, tu vê só, o que foi feito pelos outros? Né? 2%. Quando nós entramos, eu digo, nós temos que melhorar isso, porque pavimentação é saúde, não tem valeta mobilidade, céu, né? Mobilidade, não tem valeta céu aberto, né? Então vai acontecendo esse tipo de coisa. E nós temos que ir dar mais, e isso, quando tu passa o calçamento na frente da tua casa, tira o barro, tira a areia, tu, como morador, te dá um outro espírito, né? E a gente precisava proporcionar isso para a nossa comunidade. Então a gente investiu pesado na pavimentação. E o que aconteceu? Como teve muita coisa que venderam no Estado, então se teve muito dinheiro no Estado, o governo do Estado hoje, talvez, sem medo de dizer, eu posso dizer, ele ajudou muito mais os municípios que o governo federal. Foi efetivo. A gente conseguiu muito mais recurso dentro do governo estadual do que o federal. Ele foi muito mais municipalista do que o federal. Então, com esse conhecimento, como eu disse, que eu saí em busca, a gente trouxe muito recurso, principalmente pavimentação, né, para dentro do município. O senhor tem uma estimativa de quanto? De recurso alocado para pavimentação essa área? Nós, junto com o que a gente tirou no banco, mais o que a gente buscou, dá cerca de 20 milhões. Olha, para você que está nos assistindo, você que é licitante, a importância de estar atuando no município que é bem gerido. O gestor o Sr. Jefferson buscou, junto com a sua equipe, 20 milhões para aplicar. Eu costumo dizer que a licitação é um ato de direito administrativo, mas para o bem comum da população. E nós sabemos que pavimentação é de umas obras hoje mais complexas e que o poder de se implantar, de execução, é um pouco mais de custo elevado. E conseguir fazer isso foi uma aritmética, como falamos antigamente, uma aritmética, né? Sim. E isso eu te falo em pavimentação, porque a gente ampliou de 14 escolas, né? A gente fez manutenção predial em 99% delas. Tem uma agora que a gente está abrindo um processo para fazer uma licitação de recuperação dela. Mas das 13, 12, a gente fez 14 salas novas, a gente ampliou o BS, então assim, talvez mais uns 10 ou 15 milhões em outras frentes, né? Que a gente acabou, escola infantil, agora mesmo a gente vai ter lá 2 UBS que a gente captou do governo federal, 2 milhões cada uma, mais uma creche. Nós fizemos agora, para tu ver, né, o que é, como se diz, uma administração centrada. Depois desse empréstimo, agora, quando a gente saiu, a gente ficou habilitado para mais 20 milhões. E nós se habilitamos, mesmo
mesmo não sabendo se iríamos voltar, mas deixando o município preparado para quem viesse assumir ou nós mesmos. Então a gente habilitou o município para mais 20 milhões. E o que aconteceu? Nós ganhamos e agora nós habilitamos e já buscamos 15 milhões. 5 milhões a gente está investindo em hoje no município chegou 2 retro. Está chegando 4 caçambas novas, porque nós tínhamos 2 caçambas só para trabalhar para todo o município. Está chegando 4 caçambas novas, trator novo, 2 caminhõezinhos para carregar os funcionários com caçamba de vascular, roçadeira articulada. São 5 milhões de investimento em prol do município. Em prol do município para poder se trabalhar. E mais 10 milhões em pavimentação. E mais 2,5 milhões a gente vai fazer compra de ônibus escolar. Muito Isso bom. Tudo porque a gente conseguiu centralizar, né, e fazer essa busca, né, dos empréstimos, né, para a gente. E assim, e tudo pago dentro da nossa gestão. Nós não vamos deixar nada para um futuro prefeito. Ninguém. Não, nós vamos. A gente fez o empréstimo e a gente vai pagar o nosso empréstimo. Então, é esse trabalho que a gente tem feito porque a gente acha que a administração ela só pode ir para frente assim, não adianta eu querer usar, né, o município e a administração só para me reeleger, eu não me reelejo e o próximo que arca com a conta. Que arca com a conta, porque na verdade não é o próximo, né? É o povo que vai arcar com isso. Então a gente tem feito esse trabalho lá, o Breno, porque a gente gosta muito do município e a gente tem uma gestão muito séria, muito comprometida, né? Não, isso, Sr. Jefferson, é de suma importância que essa representatividade da administração do gestor público que o senhor está exercendo nesse presente momento possa espelhar outros gestores a atuar dessa forma. Eu quero lhe parabenizar mais uma vez publicamente, eu não sabia, né, porque também o senhor está trazendo de primeira mão também para nós aqui, claro. O que vai chegar para o município, isso aí vai trazer uma efetividade para a população, pode ter certeza que a população do município vai ficar muito feliz e isso é interessante, porque nós temos uma imagem, infelizmente, marginalizada concernente aos processos licitatórios, das contratações, porque todo dinheiro público é de obrigatoriedade de se tramitar o processo licitatório para que seja, né, fornecido ali o produto ou a prestação de serviço com a maior economicidade e publicidade para a administração pública, quem vai usufruir, porque quem está pagando isso tudo é o cidadão. E eu sei que em Capão Leão, com a gestão, o dinheiro é bem aplicado, a forma que é gerido e tramitado os processos é com isonomia, equidade, publicidade, para que eu entendo que hoje o município procura, lógico, fornecedores gabaritados, capacitados, mas que também traga um benefício econômico e entregue ali o produto ou a prestação de serviço com qualidade. É isso que eu acredito que o senhor, como gestor, preza muito por isso, não é verdade? É isso aí. E Breno, uma coisa muito importante que eu vejo na gestão pública são as pessoas colocadas no lugar certo. Porque não adianta tu ter um pedreiro e botar ele na saúde. Então, porque assim, hoje tu tenta buscar a busca do recurso e o recurso está lá. Mas ele tem que ser bem trabalhado, ele tem que mostrar um projeto bem feito. Tem a questão de tempo, de colocar a documentação certa, correta. Eu tive em Porto Alegre semana passada, semana retrasada, buscando recurso. O Estado está abrindo várias frentes aí de recurso. E eu ainda mexi com o prefeito, eu tirei 4 dias em Porto Alegre, eu trouxe quase 3 milhões. Né? A gente agora completou lá, foram 11 açudes para a zona rural, que já estão feitos, o pessoal já está usando. Agora eu estou trazendo um trator
de 150 CV para trabalhar para a patrulha agrícola. É um mega trator. 15 famílias vão receber R$30 mil para recuperação de solo, né? Um castramóvel. Agora abriu o Pavimenta 3, nós capitalizamos o Pavimenta 1 e o Pavimenta 2 do estado. Foram 2 milhões cada um. Nós pavimentamos todo o centro da cidade, está lindo o centro da cidade. E agora nós vamos pavimentar um trecho lá, de um bairro que nunca viu uma pedra de pavimentação. Nós vamos fazer, acho que mais ou menos dá 1 quilômetro, quilômetro e pouco de pavimentação. Né? A gente conseguiu captar 2 milhões, vamos botar mais 1.300.000 em cima, né, de recurso próprio. Então, e isso também tem muito a ver com a capacidade dos nossos profissionais, né? Dos profissionais que estão à frente, dos secretários, dos funcionários que nos ajudam muito hoje, funcionários que a gente dá muito curso, dá muito recurso para eles aprender, né? Hoje nós temos também secretarias que não existiam lá, a gente acabou abrindo, tinha só departamentos, e departamento ele só tem gasto, porque tem muita coisa que tu sabe, tem que ter a secretaria para o recurso vir. Então nós tínhamos lá departamentos montados, né, com capacidade de ser secretaria, e a gente usava como departamento. Vou te dar um exemplo, meio ambiente lá, a gente tinha um departamento de meio ambiente e que não trazia recursos, não tinha como, né, ligado à Secretaria de Obras. Então, quer dizer, o bandido dormindo com o mocinho, né? Meio ambiente que fiscaliza a obra junto. E aí eu entrei e eu consegui convencer o prefeito da gente, e a Câmara na época, da gente passar para uma secretaria, que tu só teria um gasto de um secretário. E hoje a secretaria se paga. O recurso que entra na secretaria hoje, ela se paga. Nela própria. Nela própria, ela se paga, né? Então, é isso. A gestão, o gestor tem que ter essa capacidade de enxergar. Porque as pessoas vão abrir mais uma secretaria para só empregar o Joãozinho ou o Pedrinho. Não. Aquela secretaria ela pode render muito para o município, trazer verba, deixar de gastar aquele dinheiro, aquele recurso que nós gastávamos lá, 300 mil, 400 mil naquela diretoria lá, naquele departamento. Hoje, aqueles 300 mil vai para o calçamento, vai para a saúde, porque ela já está recuperando os 400 e muito mais está se pagando. Então, isso também as pessoas o gestor tem que enxergar e a comunidade tem que enxergar como melhoria. Não é como cabide de emprego, é melhoria para o município, né? Então, a gente sabe que tem gestão que faz cabide de emprego, né? Bom, enfim, eu não estou aqui também para crucificar ninguém, mas a gente procurou e procura sempre fazer com que cada vez menos saia dinheiro do cofre público, né, e que entre dinheiro para o cofre público, que a gente possa proporcionar algo a mais para a comunidade. Excelente. Sr. Jefferson, isso porque a população ela precisa não distorcer a ótica a respeito das instituições das secretarias. Uma secretaria funcional, como o senhor mencionou, do meio ambiente, que antes era um departamento, foi efetivada como uma secretaria. Os recursos que são depositados lá são bem geridos, né? Toda a população do município com certeza tem esse entendimento e essa transparência, porque eu costumo dizer, quando eu trabalho na parte consultor para determinadas empresas, nós utilizamos o CAPAG lá do Tesouro Nacional para justificar ali que é compensatório adentrar num processo licitatório naquele município, porque a capacidade de pagamento dele é ok, A mais, A, B, e infelizmente é a realidade, nós não podemos ser omissos, que tem município pro empreendedor, pro licitante, para ele não compensa entrar por diversas e N situações. A Lei 14.133 de 2021, essa transição que foi sancionada, de forma efetiva, ela transformou muito essa questão do recurso público, da publicidade, lá do PNCP, de publicar o processo, de trazer uma
consciência maior para a população, hoje nós entendemos que até um cidadão de bem comum, ele tem a prerrogativa de impugnar um edital, de analisar um vício, de fundamentar. E essa informação que o senhor nos privilegiou aqui nesse momento, nesse episódio, do cidadão entender a funcionalidade que as secretarias têm a sua função, com uma equipe estratégica, com uma gestão, porque nós abrimos o episódio, é desafio. Hoje, para o município, essa atuação da contratação pública, né, da contratação ali da parte licitatória hoje, como ela é tratada dentro do município, como a funcionalidade dela hoje? Hoje nós temos um departamento departamento de compras, né, que trata com essa parte de licitação, e a gente, como é muita licitação, hoje em dia tu não pode fazer nada mais sem uma licitação, e agora tu tens pareceres técnicos, né, com a nova lei. Então o que a gente fez? A gente capacitou dentro da secretaria alguns funcionários que já mais ou menos identificam ali e planejam, tá? Aquela licitação ali, leva mais ou menos mastigado já para o setor de compras. Tá? E aí o setor de compras, ele só às vezes faz uma avaliação ali, ou se está ok dos dispositivos, né? Então a gente tem ainda está um pouco precário isso, tá? Mas a gente está conseguindo a entrar nessa nova lei, porque essa lei, eu acho que não faz 2 anos ainda, né? A nova lei. A obrigatoriedade dela foi 24, né? Janeiro de 24, já era obrigatoriedade todos os processos serem tramitados. Isso. E aí o que aconteceu também? Como a parte, às vezes, tu tropeça na parte técnica, município pequeno às vezes não tem aquele técnico, tu tem que fazer um contrato para poder fazer aquela parte técnica ali. Então, mas não tem... Acredito que o que tem nos atrapalhado é assim, ó, se levaria, se a gente tivesse mais fluxo, né, mais pessoas, né, capacitadas, levaria 30, nós estamos levando 40, 60, né? Então, isso ainda está nos atrapalhando, essa questão. Para tu ter uma noção, nós tínhamos também lá, o que acontecia? A gente buscava muito recurso, tinha muito disso, e nós não tínhamos para quem disparar, a não ser direto para secretarias. O secretário entupido de serviço, nós perdíamos muito recurso. O que a gente fez? A gente montou a Secretaria de Planejamento. A CEPLAN. Então hoje, né, muita coisa também sai de licitações feitas ali na Secretaria de Planejamento, vai direto para o Central de Compra, para o Departamento de Compras, e os projetos hoje caem, que a gente vai capacitar, que precisa da documentação, cai direto na Secretaria de Planejamento, e o secretário de Planejamento trabalha direto com o secretário da pasta onde vai ser aquele recurso, poderá ser entrado. Depois que a gente implantou isso, a gente não perdeu mais nenhum projeto. Né? Que importância. A gente não, e agora a gente está... agora, acho que sexta-feira nós temos reuniões. Todas as sextas a gente tem reunião de secretários. E sexta-feira agora a gente vai sentar para quê? Para colocar mais funcionários. Nós temos um concurso aberto, nós vamos chamar mais funcionários, vamos chamar engenheiro. Você que está assistindo aí, ó, o município Capão Leão está abrindo aí o concurso. Está aberto. Tá aberto a gente já fez. A gente vai chamar engenheiro, a gente vai chamar técnico administrativo, porque a gente quer implantar dentro da Secretaria de Planejamento tudo isso, todos os projetos, todas os projetos para a licitação vai sair tudo do projeto da Secretaria de Planejamento. Então a gente vai dar, como é que se diz? Fluxo. Vai dar o fluxo. Olha, projeto lá. Vai ter o engenheiro, vai ter o engenheiro eletricista, vai ter o engenheiro, o arquiteto, vai ter o engenheiro civil, vai ter todo esse aparato para que a gente não perca nada e o fluxo ande
mas, né, que não leve 60 dias, que não leve os 40 dias, que leve 20 dias, a gente já está ganhando tempo, né, e a comunidade também, porque acaba o serviço chegando mais rápido lá na frente. Isso é interessante. Né? Então, é isso, né? É o que eu te disse, o gestor ele tem que enxergar essa capacidade, ele tem que ter essa capacidade de enxergar, né, de que hoje a gestão mudou muito. Né? Hoje não basta sentar ali e mandar. Né? Os seus comandados ele tem que estar bem gerido pelo gestor. Né? O gestor ele tem que entender, por isso aquele negócio, tu tem que andar na rua, tu tem que entender o serviço da rua, tu tem que entender o burocrático para tu poder cobrar. Né, de todas as pontas. Vivência, né? A vivência. Então eu tenho isso comigo, de que desde o primeiro mandato eu saí muito para a rua. Eu faço muita reunião. Então eu não sei tudo, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. Então eu tenho como dar os meus pitacos, como se diz, porque olha, lá na rua, não, lá na rua é assim, porque eu conversei com quem faz, eu tive lá, eu conversei com a comunidade, porque é que nem eu digo, às vezes o gestor quer fazer da cabeça, né? Eu acho que, primeiramente, tu tem que conversar com... Se tu vai fazer uma modificação na rua lá, um exemplo, eu acho que eu tenho que conversar contigo que é morador primeiro, porque da minha cabeça eu penso de um jeito, mas tu vive lá a situação. Sabe as debilidades. Tu sabes, é isso aí. Então, e a gente procura fazer isso, e é isso que talvez tenha... Não vou te dizer a gente tenha aprendido com isso. Isso... nos deu uma capacidade de entendimento porque a gente vai em loco, né? Nada melhor que loco. Sentado na cadeira, tu não vai enxergar nada e tu não vai ter condições de cobrar e ver o que está certo e o que está errado. Então, essa questão que tu abordou, ela é muito interessante, porque o fluxo, né, hoje é muito burocrático. Parece que cada vez mais engessam o setor público. Engessam, e eu sempre digo, o setor público engessado é a prefeitura. Porque a União e o Estado... Tem as suas autonomias. Tem as suas autonomias, eles fazem o que querem, o Tribunal de Contas dá uma olhada, não precisou de fazer, tem que fazer, mas o prefeito não, ele está sempre sendo olhado de perto. Hoje, tu vê, hoje nem o fiscal do Tribunal de Contas não vem. Hoje tem um robô, né? Tu largou no sistema e o robô já acusa ali, né? Então, cada vez mais o setor da administração pública está sendo engessada. Eu penso assim, então às vezes as pessoas perdem essa paciência. Mas me prometeram, faz 5 meses não chegou aqui ainda. Mas tem todo esse fluxo, né? Eles não entendem que tem uma ordem cronológica por trás disso tudo. O pessoal acha, Sr. Jefferson, que é o seguinte, me deu na teia, eu vou fazer uma licitação. E não é assim. Você tem que justificar, tem que montar o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, tem que publicar, tem que mandar para a secretaria, tem o projeto quando se trata de obras de engenharia, as cotações para precificar o preço compatível praticado no mercado, então tem as suas minúcias. Eu acredito que com essa vigoração da Lei 14.133, está muito novo ainda, está tudo muito novo, uma planície ainda que desconhecida, tanto por parte do gestor, quanto para a parte do licitante, para o empreendedor. Então, esses finos ajustes que vão acontecer vão ser gradativos. Essa questão de convocar esses pareceristas técnicos, seja o engenheiro, o arquiteto, o farmacêutico, enfim, para validar, isso vai dar uma celeridade muito grande para a administração. O maior beneficiado vai ser a população, não tenho sobra de dúvida com isso. Eu, mais uma vez, deixo aqui externo meus parabéns por essa dedicação de enxergar essa visibilidade, porque a população se manchou um pouco com a questão do processo licitatório, porque tudo é uma contratação, tem que ter a publicidade, e essa ótica de promover a celeridade, porque chegar lá, o vice-prefeito, o senhor falou que ia pavimentar minha rua, o senhor falou que a UBS ia estar reformada, só que eles esquecem que existe todo o
trâmite burocrático lá do artigo 5º, lá do processo licitatório, que precisa de ter cuidado, isonomia, que é para o bem comum da população, eles esquecem que tem essa parte, e o burocrático não é fácil, porque hoje, no primeiro episódio, estava conosco aqui o Dr. André Marques, que ele é instrutor, que é um dos meus mentores, ele é instrutor da Escola do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E essa parte dos tribunais de contas, a gente até abordou que o órgão regulamentador, fiscalizador, que eu sou, ele até deixa um pouco, com a 14133, um pouco coagido o gestor público, o funcionário público, o agente de contratação, os secretários, para poder ali ajustar e dar uma celeridade no processo, que é esse engessar. Então, hoje, eu vejo essa concepção, não sei se o senhor concorda isso comigo, então retrai um pouco, mas a população, eu tenho certeza que lá em Capão Leão a população está entendendo com essas novas chegadas desses pareceristas técnicos, eu tenho certeza. Hoje, no segmento da saúde, como está funcionando hoje o município, como está o porte do município na parte da saúde, e depois nós vamos pautar uma parte que é muito interessante, que essas duas vias que nós vamos falar agora, que é a saúde e a educação. Mas como hoje é o panorama do município no quesito, no que tange à saúde? Bom, falar de saúde, falar da educação não é fácil, né? A gente sabe que a saúde e a educação, quanto mais tu investe, mais pede. Quanto mais tu investe, mais pede. E a gente tem perdido muito recurso. O governo federal, ele tem nos judiado bastante. Eles têm tirado recurso, tanto da educação quanto da saúde, né? E município pequeno, se tu tirar R$10, faz falta, né? Eu sempre digo, se tu me apresentar um projeto lá que custa R$20, eu vou lá buscar. Né? Se tu me tirar R$10, tu vai me deixar perneta, porque aqueles R$10 seria para algum investimento. Mas a nossa saúde hoje, a gente vive muito de referência. O município pequeno vive de referência, né? E essa questão das referências também está bem difícil, que é as especialidades, que é a parte do governo e do estado que faz isso, porque quando tu bota lá no GERCOM, né, vem da UBS, que é um especialista, tu bota lá no programa do GERCOM, aí o que acontece? Tu não é mais paciente do município. Tu é paciente do estado. Né? Aí lá em Porto Alegre vai ter um médico lá na central que vai ver. Dependendo do que o médico daqui botou, tu vai ter referência, tu vai ser 1, 2 ou 3 atendimentos. E às vezes as pessoas, e na visão do que colocarem na visão dele, ele pode ser um paciente tipo 2. E ele já é um paciente tipo 1. Até pela demora que teve, agravou a doença dele. Isso é um problema sério. E os atendimentos, né? As referências é um horror para tu. Hoje eu conversava com o secretário nessa questão de médico vascular. A nossa referência é Pelotas. Tu sabe quantos tem em toda a região? Nossa, região 21 aqui. Tem 4.000 pessoas na fila de espera. 4.000 pessoas na fila de espera? Na fila de espera para vascular. Tu imagina o que vai acontecer com muitas dessas pessoas. Ela vai perder uma perna. Ela vai falecer. Entendeu? Então, assim, ó, tu imagina... Só que aí as pessoas ficam pensando que é tu que não. A prefeitura não está fazendo nada. Porque eu botei o meu exame lá e não saiu. Mas ele foge da nossa alçada. A gente cobra aqui a terceira coordenadoria de saúde, né, que é a responsável, cobra. Mas aí muitos já não têm referência, tu tem que levar para Porto Alegre. Isso é um gasto gigante para o município. Porque nós pegamos o paciente em casa, nós levamos na referência, nós temos várias referências, Rio Grande, Porto Alegre, Piratini, Canguçu, né, vários municípios que têm referências. Nós chegamos a levar gente de ônibus, né? Para Porto Alegre chega aí 2, 3 carros por dia. 2, 3 carros por dia para Porto Alegre, fora o restante.
né? Então, a gente tem comprado anualmente assim, 4, 5 veículos para a saúde e não dá. Tem van nova que nós compramos, colocamos ônibus e não dá. A demanda é gigante. E esse gasto é gigante. Aí é diária, é gasolina. Eu posso te dizer, eu não sei nem te colocar mensurar o gasto que isso dá, né? Mas a gente faz de tudo para atender. E a gente tem hoje, a gente pegou uma Secretaria de Saúde desmobilizada, sem funcionários, sem nada. Defasada. Defasada. Hoje a gente tem uma secretaria bem montada, né? Nossos setores da saúde lá são todos muito bem, como é que eu posso te dizer? Eu tenho cuidado até para falar, porque as pessoas, parece que é uma terra sem lei, né? Então, são setores muito bem regrados, né? O nosso secretário está sempre em cima do pessoal. Nós temos um PA dentro do município que é de urgência e emergência, que não é a nossa capacidade, né? Porque nós já pegamos esse PA, já existe há anos, e eu acho que não vai ter prefeito nenhum que vai tirar isso. Quando a gente fala aí fora que a gente tem um PA, tu é louco, vocês têm um PA. Porque a gente só teria que trabalhar com UBS, né? UBS. Então, urgência e emergência não é para o município. E nós gastamos cerca de 700 quase a 1 milhão por ano, né, dos cofres direto do município em cima do PA e não tem retorno. Porque a gente não é obrigado a trabalhar, nós não somos obrigados a trabalhar com urgência e emergência, mas a gente faz. Nós temos 2 médicos. Nós temos toda uma equipe lá, temos 2 médicos por plantão no nosso PA. Para tu ter uma noção, o nosso PA hoje deve de atender 30% de Pelotas. O pessoal deixa de ir para aqui para ir para lá. E Pelotas, se tratando de uma cidade de 400 mil habitantes, para ir tralalá, vai, e sair para um município. Então, eu vejo isso, Jefferson, como vocês se tornaram uma referência, porque aplicando recurso próprio do município, sem a devolutiva para os cofres públicos, então é um exemplo. E assim, ó, e hoje, e aí a gente tem a SAMU lá também, né, que é gerida aqui por Pelotas. A gente tem um setor lá da ambulância do município, nós temos 5 ambulâncias no município, nós temos uma ambulância 24 horas no PA, né? 24 horas. 24 horas no PA. Nosso PA é um modelo aí da região, né? E a gente faz todo esse investimento, né? Como eu te disse, o tempo de espera no nosso PA, se tiver uma intercorrência, que a gente diz a intercorrência, se chegar um lá infartando, se chegar lá bom, enfim, convulsionando, se o médico tiver que trazer para Pelotas, para o pronto-socorro de Pelotas, que tem que acompanhar, se tiver uma intercorrência dessa, tu espera no máximo 1 hora. No máximo 1 hora. Mas o tempo de espera é 20 minutos. 20 minutos. E o senhor tem essa atenção com a saúde pelo fato do senhor também ter atuado na área da saúde. Da saúde. Então a gente tem, e logo quando a gente entrou, o prefeito pediu para mim colar na Secretaria de Saúde. Então eu no primeiro mandato tive muito próximo da Secretaria de Saúde, né? Eu também tive próximo, fui secretário de Agricultura por um tempo lá. Então a gente tem essa diversidade assim, né, de trabalhar. Mas a questão da nossa saúde hoje, a gente, como eu te disse, agora, mês passado, com a queda do repasse, nós tivemos que botar a mais do dinheiro do município, do caixa do município, para que as pessoas não fiquem sem assistência. No nosso PA nunca teve, e nós implantamos o nosso PA. Tu chegava lá com gases que te dão uma dor horrível. Aí te levava para o pronto-socorro em Pelotas achando que tu estava com problema de rim. Uma pedra se deslocando, uma pedra no rim, e tu deslocava a ambulância, chegava aqui, era só gases. Porque tu não tinha nenhum exame lá. Tu chegava lá com uma dor no peito, muitas das vezes era ansiedade, porque a ansiedade é o mesmo sintomas que tu
tendo um infarto. Tu pegava, deslocava todo mundo, chegava aqui ocupando o nosso pronto-socorro aqui de Pelotas, e tu estava com ansiedade. Hoje não. A gente implantou um sistema de 24 horas, tu chegou lá, tu vai ter o exame de sangue, tu vai ter o exame de urina, e tu só vai vir para o PA aqui mesmo se realmente estiver infartando, se tiver problema de mais pedra, crítico, de né? vesícula, mais crítico. Né? Porque, e aí as pessoas chegavam lá, muitas das vezes, com um problema do peito, e aí o erro médico, alguma coisa, dizendo que era uma ansiedade, e a pessoa estava infartando. E aí, quando chegava aqui, já era o recurso tarde. Então, a gente viu isso, que a gente estava perdendo algumas vidas e ocupando aqui sem... A gente determinou, eu e o prefeito, a gente contratar o laboratório para que, se o paciente chegou lá, o médico pede e o resultado sai lá para a gente ver o que se precisa trazer o paciente aqui, ou se era só um gás, ou se era só uma ansiedade, medica e vai embora. Isso é uma coisa que a gente colocou aí depois da eleição, a gente implantou isso aí dentro do nosso PA também. Então, o nosso PA hoje ele só não funciona como pronto-socorro porque não pode, mas ele é mais ou menos isso. É muito importante esse olhar clínico, né? Porque se torna um olhar clínico para a necessidade da população, essa parte ambulatorial. É um negócio muito importante para a população, o atendimento, ali, a qualificação, né, de risco ali, os níveis, né, de risco ali, porque isso minimiza os problemas e traz mais efetividade. Hoje, a educação hoje do município, como que está esse panorama, que a educação também é uma pauta que... Eu, particularmente, falo, existe umas prerrogativas bem complicadas, mas que nós temos que esclarecer, porque para que a população também conscientize e não aloque a responsabilidade pro gestor público, pro município. Existe o FNDE. O FNDE hoje é um dos ministérios ali, um dos programas ali, os recursos mais morosos. Bem moroso. Nós temos 2 recursos lá deles. Eu tenho porque já aconteceu situações do FNDE, eu tenho bons amigos em Portão, que faz ótima gestão, como o senhor faz, o Kiko Hoff, e o secretário de Finanças ali, que é o Rodrigo Liberotto. Já aconteceu casos de o recurso não chegar, executarem, né, a escola e do próprio caixa do município, eles pagarem. Olha, para você licitante, preste bem atenção quando você tem um gestor público idôneo. Ele tirou do caixa para pagar porque o convênio ali do FNDE não veio. E esses desafios, como é enfrentado lá em Capão Leão com essa área da educação? Bom, uma pauta também bem importante, né? Porque hoje não é só o Capão do Leão, acho que é todos os municípios, é o maior caixa hoje é a educação, né? Uhum. Não é mais a saúde, né? O maior caixa hoje, não vou falar em gasto, né? Porque educação não é gasto, né? É investimento. É investimento. Então, eu acho que vamos falar em investimento. O maior investimento hoje é na educação, né? E de primeiro era a saúde, passou, a educação passou. Nós pegamos um desafio gigante, né? Como eu te disse, escolas com telhado apodrecendo, escola superlotada, tendo muita gente na fila de espera, e a gente ficou assim apavorado quando a gente chegou direto para ver os problemas da educação. E o secretário, que não é a secretária atual agora, o outro secretário, primeira coisa vamos ver a estrutura das escolas. Porque sem ver a estrutura das escolas, não temos condições de abrir mais vaga, não tem condições de nada. Então, a gente começou a fazer o levantamento e ver que precisava se fazer mais salas de aula. 100% das escolas precisavam ser vistas, né, nessa questão de reforma. E a gente, né, baixou a cabeça para isso. O secretário se colocou 24 horas para fazer esse levantamento. A gente fez esse levantamento,
e a gente construiu 14 salas novas, né? Desde escolas rurais e escolas do centro. A gente reformou 99% das escolas, ficando uma só, né, que a gente já está. Inclusive, amanhã eu estou indo nessa escola, que a gente tirou essas crianças dessa escola, botou num prédio emprestado da Embrapa, lá no Capão do Leão, e reformamos o prédio, colocamos essas crianças lá nesse prédio emprestado, e a gente vai lá amanhã levar a parte técnica nossa para fazer o levantamento, para terminar o projeto, para ir para a licitação. Né, para a gente fazer a reforma total da escola, que é a única que falta ainda para isso. Mesmo assim, ainda enfrentamos uma pequena fila de espera, né, porque a demanda é gigante. O município, como eu falei, cresce, cada dia cresce, né? As escolas não recebiam esse tipo de reforma ou de ampliação há mais de 10 anos. Imagina, 10 anos o município era um número de habitantes, 10 anos depois a gente tem outro número e que não suporta aquilo ali, que é o que aconteceu com as nossas UBSs, que hoje todas as UBSs também a gente está ampliando e buscamos no PAC mais 2 UBSs novas, de 2 milhões cada uma, que já está em processo de licitação. Olha que interessante. Já está em processo de licitação as UBS. E as escolas, nós pegamos do FNDE, uma escola com uma quadra esportiva. Dentro, padrão deles, FNDE. Padrão deles, FNDE. E que a gestão anterior à nossa não fez prestação de contas, inclusive pagou algumas coisas erroneamente, e que foi trancada. E uma creche que seria padrão deles também, que aí deu, não sei se tu te lembra, deu um problema com uma construtora que eles mesmos contrataram, fizeram a licitação, e a construtora acho que desapareceu e ficou só as paredes da creche. E para agravo, eu não sei como aconteceu, a gestão passada me faz uma creche em cima de um terreno que tinha dono. Bem assim. Pano para manga. Pano para manga. E a gente, com a repactuação agora, nós fomos a Brasília e conseguimos a repactuação da quadra e da creche. Então já estamos indo também para esse processo de documentação. Foi dado o ok, né, da repactuação. Então agora a gente vai começar o processo de documentação para ir chegar até o processo de licitação, para a gente recuperar a creche, que aí a gente conseguiu um terreno próprio nosso, da creche, que é onde ela vai ser colocada, né? E a quadra que a gente vai colocar. Porque a quadra, nós vamos ter que. O dinheiro que talvez venha não dê para terminar, não dá e nós vamos ter que botar o custo. Mas, bem, a comunidade precisa e tem que ser colocada. A contrapartida, enfim. Então, teve esse problema aí, né? Hoje, tu vê o que acontece, né? Hoje, uma das UBSs, dessa do PAC, ela vai ser construída em cima desse terreno que ia ser a creche que não era do município. Nós compramos o terreno. Agora, faz uns 5 meses atrás, 6 meses máximo, nós compramos. São 11 lotes. Nós compramos os 11 lotes, né, e mandamos para o governo federal para que a UBS seja feita em cima disso. Porque é um ponto... Era um ponto do bairro muito grande e é uma localização muito boa. Então, eu não sei se tivesse, na época, a empresa tivesse seguido com a creche, eu não sei o que ia dar na hora de movimentar com a documentação do terreno. Talvez daria um problema. Um imbróglio jurídico terrível. Terrível. Mas a gente conseguiu, né, buscar isso aí, a creche está salva, nós vamos fazer em cima de um terreno nosso, que é de uma área nossa lá. Né, as pessoas... E eu acredito que agora, onde a creche vai ser feita, não que não seja precisa, onde ela iria ser feita, mas aonde ela vai ser feita, eu acho que existe mais necessidade por ter mais pessoas necessitadas, né? É um bairro que carece disso. Então, e é como tu disse, é lá no FNDE, porque faz 2 anos que nós estamos conversando isso.
e que não é fácil. E é moroso. E é moroso. Muito moroso. O FNDE, ele tem uma burocracia tão grande no tramitar, da viabilidade do recurso. Eu vou falar até de uma parte do outro lado do balcão, o senhor está de um lado do outro. Nos momentos das medições, é uma burocracia, porque é o próprio fiscal lá que acompanha as medições. Eu estou falando de obras no que tange às obras de engenharia. Os relatórios, tem que saber alimentar, o gestor também tem que saber alimentar bem o sistema do FNDE, porque senão não vai o recurso, senão não chega o recurso para efetivar o pagamento ali do empreendedor, o licitante que está executando ali. E nós vemos, é bom trazer essa consciência para a população, para entender que tem uma visão, uma concepção, não, é o gestor que está travando, é o gestor que está segurando. Então, essa parte que nós costumamos dizer que é uma parte mais dos bastidores, que o gestor busca o recurso para aplicar no município, e se tratando do que tange de educação da FNDE, é uma burocracia, 2 anos buscando, né? E é como tu diz, e eu tenho conversado com alguns outros gestores, e até o próprio pessoal nosso ali, quando fala em FNDE, tu te assusta, será que a gente não tem o recurso próprio para comprar ou para investir? Já se arrepia. Já fica assim, porque isso vai levar 2 anos, olhe lá, porque é uma burocracia, e é bem como tu disse. Se tratando na parte de engenharia, tem que vir o pessoal deles, é eles que fotografam, é eles que fazem toda a medição, e isso é uma burocracia tremenda. E é como eu volto a dizer, né? A burocracia no serviço público não deixa andar muitas das vezes. Não que tenha que ser solto, mas tem coisas que, se está certo, se fez o pagamento certo, né? Se tem um profissional graduado do mesmo nível, por que um engenheiro nosso não pode fazer? E porque se ele fizer alguma coisa errada, ele vai pagar. Né? Por que o engenheiro nosso não pode fazer a medição, tirar a fotografia, mandar para eles tudo certinho? Né? Se ele é a mesma graduação, é o mesmo comprometimento, é o mesmo registro do CREA. É o mesmo registro do CREA. Não, aí tem que vir lá, o cara tem que marcar, o cara tem que sair lá de Brasília para vir aqui, e daí fica aquele tempo parado até pagar a empresa para uma segunda etapa, coisa que podia ser feita em 6 meses, 7 meses, leva 1 ano. Leva 1 ano. E eu penso, com essa questão, eles padronizaram as escolas, a padrão FNDE. O grande problema, aí tu tem que, desculpa te cortar, aí vem o padrão FNDE e tu tem que fazer aquilo ali. Tu não pode mudar o processo, tu não pode mudar a engenharia, né? Tu tem que cumprir na risca. E às vezes aquilo ali é inviável. É inviável para o meu município. É uma questão bem complicada. E hoje eu vejo que o técnico, o engenheiro lá do município, ele está ali porque eu costumo dizer, se passou o portal é porque ele tem capacidade. Eu penso, a minha concepção é essa. E aí, esse padronizamento da FNDE tem engessado as administrações públicas. Hoje nós temos, no que tange às obras de engenharia, o BIM, né? O Building Information Modeling, que tem um nome até complicado, né, já de falar, que é o projeto por BIM, que consegue ver lá aonde está passando o conduíte, aonde tem tudo de uma forma clara que pode ser utilizado para o bem comum da população, da gestão pública, e facilitar. Concorda comigo? Plenamente concordo contigo. Eu até tenho dito assim, parece que a gente via falar, a tecnologia vai vir, vamos avançar, vamos deixar o papel, vamos deixar a burocracia, e cada vez a tecnologia aparece cada vez mais e a gente fica atrelado ao papel, muitas das vezes, e à burocracia. Né? E é como tu disse, está vindo para ajudar e não se usa isso. Se deixa no burocrático, parece que tu tem que ir lá pedir uma esmolinha, parece que querem que a gente peça uma esmolinha. Por favor, pelo amor de Deus, vai lá no meu município, eu preciso que isso termine. Sabe, essas coisas eu não consegui entender ainda. Né? A tecnologia ela não conseguiu ainda avançar
e quebrar essa burocracia ainda. Isso é muito interessante porque ela é um benefício para a gestão, para a população, e o próprio governo tinha que quebrar esses paradigmas, que eu costumo dizer que é um paradigma, porque eu entendo que não é possível, o município não tem a sua capacidade ali, seu parecerista, estudou, fez a sua formação, fez a sua pós, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, fez o seu MBA e tralalá, tá ali, não tem condição de executar, e eles entregam um FNDE, o padrão, eles não têm um estudo do solo adequado, eles não têm da acessibilidade. Não, tem que ser o padrão FNDE e pronto, acabou. Então isso acaba sendo ruim para a administração, para a população e para o empreendedor, o licitante que vai executar. Porque tem as suas minúcias, as suas prerrogativas que deixa um pouco estagnado o processo num todo da gestão pública. Eu peço que possa se levantar mais gestores com essa concepção que o senhor tem de crescimento, de expansão, de promover ali para o bem comum mesmo da população. E hoje, como fica a questão hoje do PIB do município, a questão do IDH, como que está esses parâmetros hoje atualmente? Não são da educação, tu diz. Não são muito dos bons, porque há muito tempo o Capão do Leão... porque assim, é como eu te disse, essa variação porque isso tudo, para ter esse panorama, tem variações, né? Depende da estrutura, depende da valorização, né? Do que tu empreende lá dentro da educação. E o Capão do Leão, há anos, ele não caminha bem nessa área. Então, que nem eu digo, o gestor ele também não pode dizer que está tudo muito bom, porque não está. Porque hoje está aí, tu abriu lá um programa, tu vê, né? Hoje é visível para qualquer um que saiba mexer em qualquer plataforma, que vai enxergar quais são os parâmetros da educação do município. E então, assim, hoje a nossa educação, assim, hoje tem sim boas escolas, tem valorização dos professores, nós pagamos o piso nacional, nós pagamos o aumento que vem do nacional, todos os professores nossos recebem. Os reajustes são feitos conforme vem. Agora, inclusive, tinha 97 professores que vieram, que não estavam recebendo piso, e a gente pagou, incluiu eles, hoje todos os professores recebem igualitário. Não posso dizer assim, tu trabalha, faz o mesmo tempo que eu, faz o mesmo que eu, tu ganha mais e eu ganho menos. Não. Hoje no Capão do Leão é tudo isso. A gente investe muito em tecnologia, né? Mas a gente não conseguiu avançar ainda nessa questão, né, de trocar. Hoje nós... eu não sei dizer qual é o lugar hoje da educação, que não é boa. Inclusive, a gente está centralizada, a secretária está centralizada para a gente, nesses 4 anos, mudar a realidade, né? da educação hoje perante. E a gente vive um quadro ali de problemático, porque o que acontece? Hoje nós temos no município vizinho a Pelotas. E o que acontece? O fluxo de pessoas que vão e vêm de Pelotas para Capão do Leão, Morro Redondo, que é tudo pertinho, né? Tudo Morro Redondo, Canguçu. Então nós temos um fluxo muito grande ali de pessoas que rodam e saem de dentro do município. E que as crianças às vezes estão no aprendizado numa escola de uma maneira, chegam lá de outra, né? E isso, quando vão fazer as provas de avaliação, elas acabam não fluindo. E aí o nosso índice, cai lá embaixo. Eu dei uma ideia, tenho dado uma ideia para a nossa secretária da gente começar a fazer provas municipais antes, né, dessas provas de avaliação, buscando, porque elas são quase todas iguais,
de 2 vezes por ano a gente fazer alguma coisa municipal para ver aonde que está o erro, né? Quais as escolas que estão errando, que não estão contribuindo, porque a gente não conseguiu achar, como se diz, o olho da minhoca ainda. A gente não conseguiu achar ainda. A gente está tentando, está trabalhando, está dando tudo aquilo que é preciso, mas a gente não conseguiu achar ainda aonde está esse erro. A gente imagina que seja isso que eu te falei, esse fluxo de vai e volta, vem, que quando chega lá, muitas das vezes, os alunos que chegaram novos chegaram mais fracos ou não contribuíram, os professores talvez não tenham contribuído mais, e aí é que chega aquela prova de avaliação e o nosso índice cai lá embaixo, né? Então, o Capão do Leão hoje não é um índice bom, né? Não é mesmo, é preocupante, é uma coisa que tem nos preocupado e é uma coisa que a gente já pediu para a secretária fazer uma avaliação especial junto com a equipe dela, né? Avaliar muito de perto isso aí. Porque eu não sei se isso deve ter em outros municípios, eu conheço, né? E aí a gente não precisa citar nomes, eu conheço pessoas, amigos meus que têm filho no 5º ano que não sabe ler. É o déficit da educação. E isso é agravante, né? Tu tá no 5º ano e não sabe ler. Tu tá terminando lá o ensino médio e tu mal sabe fazer uma conta de dividir, né? Isso é preocupante, né? Então, assim, eu acredito que não seja só no Capão do Leão, isso eu acho que está meio que globalizado, né? Tá. Então, a nossa educação ela está preocupante, não está indo para um caminho como deveria de ir. E, como eu te disse, cada vez mais vão tirando dinheiro, né? Vai ficando mais para os municípios vão ficando afogados. E eu não sei, eu me causa muita preocupação na educação e me causa muita preocupação no nosso ensino dentro do município. É muito interessante, Sr. Jefferson, ter essa concepção de entender que precisa melhorar. Essa hombridade, essa transparência como gestor de falar, olha, não está legal, precisa se melhorar, buscando estratégias e metodologias para que se aplique, para que futuramente, eu acredito que com essa gestão vai haver um choque de contingência, com certeza eu acredito que a gestão está trabalhando para isso, para que futuramente ali a população possa ver uma melhoria que eu acredito já está acontecendo. Só esses relatos das escolas, das reformas, das ampliações, os recursos que estão sendo viabilizados é de suma importância. Uma frota, nós estamos comprando um ônibus novo, nós estamos enviando para a Câmara para compra de mais ônibus novos, né, para ônibus escolares, porque a gente é um investimento também, né, em segurança da nossa rede escolar, né? Então, o que eu te digo, a gente está procurando manter a nossa educação, mas infelizmente nessa questão aí de tirar o município de uma zona ruim para uma zona de conforto, pelo menos de conforto, né? A gente ainda está caminhando e procurando esse meio. A gente não conseguiu achar ainda. Não tenho medo de te dizer, não tenho vergonha de te falar, até porque isso não é de agora, né? Mas eu não tenho que botar a culpa nos outros. Nós temos que achar um meio, ou iniciar a achar um meio, né? E a gente está buscando isso. Isso eu posso dizer, a gente está buscando isso, né? A gente está fazendo tudo que há necessidade e agora a gente vai para a parte didática, que aí já foge um pouquinho do meu conhecimento, né? Mas a secretaria já está trabalhando com essa parte com a equipe dela, que a gente tem bons profissionais, isso a gente tem no município, na educação, e para ver onde que está o erro, porque tem um erro, a gente não pode estar numa posição que a gente está hoje, né? Dando o que a gente está dando não é gastando, tá? Sendo realocado. Sendo realocado, isso não é
o viável, não seria o fato real. O fato real com que a gente mantém, com o que a gente está fazendo, seria pelo menos ali numa zona de conforto. E não é isso que está acontecendo. Então, a gente está muito preocupado com isso, a gente está cobrando muito a secretária, né, para que a gente reavalie isso aí e a gente dê um salto, né, da onde a gente está. A gente está, como é que se diz, numa zona perigosa. Mas essa premissa, Sr. Jefferson, é muito importante de entender a situação real, porque é baseada em estatísticas, número, a matemática ela é exata, e entender isso, o gestor começa a ter uma visibilidade. E no que tange hoje a questão da segurança pública, como que a funcionalidade no município, como que está essa área, porque é uma área pautada no Brasil todo, né? E aqui para baixo, né, a gente está quase na região fronteiriça, né? Sabe que tem as suas minúcias, né? As suas debilidades. E como que está essa parte da segurança pública no município? Bom, hoje nós dependemos da brigada, né? Do policiamento, né, do Estado. Nós temos um pelotão lá direto no município. Inclusive, antes de eu vir para cá, a gente estava entregando uma viatura nova, né, participando da entrega de uma viatura nova para a Brigada Militar. Hoje eu acredito que a gente tem um efetivo que dê para fazer o trabalho dentro do município. Como eu digo, né, o efetivo ele nunca é demais, né? Sendo policiamento, ele sempre tem... Mas hoje eu acho que tem um efetivo... Já tivemos um efetivo muito ruim no município. Hoje a gente tem um efetivo melhor. Questão de viatura. Hoje, o ano passado, veio uma viatura nova para o município. O ano retrasado também nós ajudamos a buscar uma viatura. Então a gente tem 2 viaturas seminovas. E hoje chegou uma viatura... Antes de eu vir para cá... 0 km. 0 km, né? Então, nós temos 3 viaturas. Aí eu falei com o comando lá. Nós vamos ter... tem o policiamento ostensivo e agora o Estado abriu para quem quisesse voltar, né, da reserva para trabalhar com as escolas. Então, nós temos lá agora uma guarnição que vai trabalhar só nas escolas. A escolar, né? A escolar. Então, uma dessas viaturas vai ficar com essa guarnição escolar, né, e a outra ostensiva. Claro que sempre, né, a comunidade sempre quer mais, a gente sempre quer mais. Todos. Né, todos. É difícil. A gente tem um problema sério lá de que acontece. De primeiro, quando nós íamos no Estado, sentar na frente do secretário de Segurança, nós dizíamos: secretário, nós precisamos de mais uma viatura, nós precisamos de mais efetivo. Aí o secretário vinha com uma lista: mas vocês não têm ocorrência policial lá. Então o pessoal, às vezes, o nosso pessoal do município, ele acabava não fazendo a ocorrência policial. E aí são dados, né? O pessoal trabalha com dados. Sim. E aí chegava lá e me apresentava: tá aqui, ó, dentro de 5 meses teve 10 ocorrências. Mas teve muito mais, o pessoal que não foi. Então, a gente também tem feito esse trabalho de conscientização para as pessoas. Roubou um tênis do varal, vai lá e registra. Roubou a vassoura da frente da casa, vai lá e registra. Porque não tem como depois o gestor público sentar na frente do secretário e pedir um efetivo. Porque ele vai sempre dizer: eu não tenho dados para mandar, eu tenho dados para a cidade vizinha de vocês que tem 100 furtos, que tem abigeato, que tem latrocínio. Vocês não... A demanda não existe. Infelizmente, é uma demanda ruim, né? Mas que não existe. Né? Que não existe, né? Então, a gente tem feito essa conscientização. Não posso dizer que está excelente, mas também não posso dizer que está ruim. Né? Já teve tempos piores. A gente tem uma boa ligação com o comando, né? Com o próprio policiamento ali. A gente está sempre dando apoio, né? Porque também tem isso, o Estado é muito grande, né? Então, às vezes, como sempre, acaba faltando. A gente lá ajuda a ter um prédio locado, né? A gente ajuda a manter o prédio. Agora a gente está pensando... o próprio município
põe recurso para ajudar a manter o funcionamento da segurança pública. Da segurança pública. Agora nós estamos tem uma UBS na nossa praça central lá, bem no meio da praça, e o prefeito não quer mais aquela UBS no meio da praça, quer realocar ela para um outro local. Nós já estamos procurando um local também centralizado, né? Não fugindo da realidade do centro, porque é uma UBS central, e a gente está buscando esse prédio e a gente quer, depois que locar a UBS, a gente quer reformar esse prédio e colocar a brigada militar ali na praça. Tirando lá do aluguel, ficando no centro mesmo, no centro da cidade, na praça, né, porque ali na praça tem essa questão das pessoas ir para o final de semana, de noite, dá mais segurança também. Estratégico, né? Estratégico, é isso aí. A gente está pensando num plano estratégico. A gente até hoje comentou com o comando geral lá. Eles adoraram, gostaram da ideia. E é isso, né? A segurança hoje nós não temos Secretaria de Segurança, nós não temos Guarda Municipal, né? Porque o município hoje também, a gente poderia montar uma guarda municipal, mas uma guarda municipal para andar desarmada é inviável, né? Não tem como. Então, hoje a guarda municipal hoje é acima de 50 mil habitantes para tu poder capitalizar para eles andar armados. Né? Então, aí não adianta botar mais um funcionário em risco. Né? Com o poder de polícia hoje da guarda municipal, é tu botar um funcionário em risco. Então, já que a gente não tem capacidade ainda, a gente dá o apoio e deixa para o Estado fazer esse trabalho. Essa conscientização é muito importante, Sr. Jefferson, de entender esses pontos estratégicos, né? de realocar a brigada, ali, o comando, para que a população usufrua dessa segurança, que é o que nós sonhamos para a nossa nação. Podermos ter o direito de ir e vir na liberdade, em segurança, né, para postergar também para as nossas gerações, né, posteriores. É isso que nós almejamos. E é importante esse papel do gestor, ter essa visão ampla, de conhecer as debilidades, de também entender os êxitos que foram conquistados, galgados com muita luta, com muita estratégia, com muito estudo, com muita análise. Isso é preeminente, eu acredito, para uma boa gestão pública funcional e que promove sempre pensando a população. Quando um gestor público tem essa mentalidade, esse princípio basilar, ele começa a avançar. O município começa a ver progresso, começa a vislumbrar um novo horizonte. E o que está acontecendo, tenho certeza, com o Capão Leão. Então, pode ter certeza que ali o município, vocês estão entendendo as dificuldades que ocorrem em todo o território nacional, com todos os gestores da esfera municipal. É um grande desafio, mas essa consciência de entender a população, eu costumo dizer que é falar a mesma linguagem, de essa proatividade de estar na rua, de estar na obra, de ouvir o cidadão de bem. Isso tem obtido para o senhor, primeiramente como pessoa, vamos falar não só do Jefferson, gestor público, mas como pessoa, como cidadão, mas também englobando toda a administração pública. Isso é louvável, que o senhor continue sempre nessa perspectiva aí de crescimento e avanço. Eu sei que o que o senhor tangeu hoje aqui, pautou hoje conosco nesse episódio, vai trazer uma nova visão para quem está assistindo a população. O gestor também, que chegar até ele vai reanalisar as suas estratégias, buscar usar. Eu não tenho medo de falar. Eu acho que o que está dando certo tem que se copiar. Não adianta reinventar a roda. O senhor concorda isso comigo? Concordo plenamente contigo. Não adianta tu mudar a roda. O que está certo. E se tu puder melhorar, melhora. Né? Eu acho que o bom gestor é isso. Copia o que tá dando certo, continua com o que está dando certo e melhora. Não tira, não reinventa. Porque no reinventar tu não vai conseguir ter o mesmo êxito.
né? Então, eu acho que para um bom gestor, eu acho que essa parte aí é fundamental. Eu concordo plenamente contigo. Eu vejo isso, Sr. Jefferson, como um avanço. É uma mudança de mentalidade do gestor público, não se ser tão retórico e entender como hoje funciona. Bem, muito pouco tempo para divergir tantas pautas que são importantes. Eu me senti lisonjeado de recebê-lo aqui. Foi assim enriquecedor, não só para quem vai ter acesso a este conteúdo no podcast, mas eu como pessoa, como cidadão, como quem atua nessa área pública também, foi extremamente imensurável, porque o que se mensura é o que a gente consegue. Algo imensurável é o que agrega muito valor. Eu acredito que agregou muito para mim, como cidadão, e as portas aqui do nosso podcast vai estar sempre aberta para o senhor aqui podermos falar, esclarecer, pautar essa concepção da gestão pública, esses grandes desafios que o senhor nos trouxe aqui, elencou em números. Então eu quero lhe agradecer e pedir que o senhor faça as suas considerações finais e sinta-se à vontade. Bom, Breno, primeiro eu quero te agradecer pelo convite e fiquei muito contente também de me sentir muito em casa aqui, viu? E dizer que me senti à vontade porque tu fez com que eu me sentisse à vontade e debatendo também o que tu conhece. Não pensas tu que eu também não estou aqui também absorvendo aí de algumas coisas que tu está falando que eu posso usar lá na frente. Então, essa troca de experiência é muito boa. E a política é isso, tu pode ter 60 anos na política, meu prefeito tem 81 anos, né? E tem 4 mandatos. E ele está sempre aprendendo. E é isso, na política a gente está sempre aprendendo. A política muda dia a dia, né? E então eu me sinto assim muito agraciado também por ser convidado. Me coloco à disposição também. O dia que tu precisar que eu venha, que eu traga um secretário meu, que tu queira saber mais a fundo sobre a educação, sobre a saúde, qualquer secretaria que tu queira saber mais a fundo, eu venho, eu te trago aqui. A gente é muito aberto para isso e a gente quer que isso chegue às pessoas. Que bom que tomara que a gente tenha conseguido passar para as pessoas que estão aqui, que vão assistir, né? Que a gente conseguiu passar alguma coisa de experiência, algum gestor que conseguiu captar o que a gente está fazendo, querendo fazer, me coloca à disposição também, pode me procurar, pode telefonar para a prefeitura lá, pode entrar em contato contigo, tu tem meu contato, né? Meu contato fica aberto para ti aí, para as pessoas também que queiram conversar, que queiram visitar o Capão do Leão, que queiram conhecer a nossa gestão, está aberta, tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado à equipe também aqui do podcast. Né? Um cenário lindo, né? Grandes profissionais tens por trás de ti. Né? E eu sei que o sucesso do podcast é grande e vai ser maior ainda. Né? E é isso que eu desejo para vocês. E dizer para quem está nos vendo, está nos ouvindo, né, que foi uma grata satisfação em fazer essa comunicação aqui para vocês. Sr. Jefferson, meu amigo, muito obrigado de coração. Foi um momento ímpar, singular, compartilhar. Vamos recebê-lo novamente aqui conosco para compartilhar muito mais, para que a população entenda que gestão pública é importante, que debater essas pautas é de suma importância. Bem, ficamos por aqui com mais um episódio. Esse episódio é épico. Você que nos assistiu, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilha, comenta, para que essa informação que foi hoje pautada pelo vice-prefeito do Capão do Leão, o senhor Jefferson Antuarte, foi gratificante e eu tenho certeza que vai servir de modelo. E ficamos por aqui e te aguardamos no próximo episódio. E um beijo no coração.